Você já se perguntou por que alguns detalhes da Bíblia parecem não fazer sentido ou simplesmente não se encaixam com o restante da narrativa? Pois bem, no Evangelho de Lucas existe um detalhe que passa despercebido pela maioria dos crentes, mas que, quando observado com atenção, levanta perguntas perturbadoras sobre a autenticidade do texto e a intenção de quem o escreveu. Lucas, diferente dos outros evangelistas, apresenta uma cronologia e uma genealogia de Jesus que contradiz diretamente Mateus. Ele afirma escrever seu evangelho baseado em testemunhas oculares e investigação cuidadosa, mas nunca diz que foi uma dessas testemunhas. Há palavras colocadas na boca de Jesus que só aparecem nesse evangelho e que contradizem o próprio Jesus em outras passagens. A genealogia que não bate, um dos pontos mais estranhos e frequentemente ignorados, está logo no capítulo 3 do Evangelho de Lucas. A genealogia de Jesus, enquanto Mateus traça a linhagem de Jesus a partir de Abraão até José. Lucas faz o oposto, ele vai de José até Adão, até José. Mas o problema não é só a ordem, o mais absurdo é que os nomes são completamente diferentes segundo Mateus. O pai de José se chama Jacó, mas em Lucas, o pai de José se chama Eli. E essa diferença não para por aí dos 40 e poucos nomes citados em ambas as genealogias. Apenas alguns batêm. O resto são pessoas diferentes, isso por si só para levantar uma bandeira vermelha. Afinal, estamos falando da árvore genealógica de alguém considerado o Filho de Deus. Como é que dois evangelistas inspirados por Deus contam histórias tão divergentes? Qual das duas está certa? Ou será que nenhuma está? Um Jesus muito diferente. Outro ponto curioso é o tom de Jesus no Evangelho de Lucas. Ele parece mais humano, mais compassivo, mas também mais político. Ele é o único evangelista que cita a parábola do bom samaritano, por exemplo, e também é o único a registrar o famoso pai. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Dito durante a crucificação, mas aqui entra o detalhe mais estranho. Nenhum dos outros evangelhos menciona essa frase. Será que Jesus só disse isso em Lucas? Ou será que essa frase foi acrescentada depois para suavizar a imagem de Cristo diante do Império Romano e dos judeus que o condenaram? E mais, Lucas é o evangelho que mais exalta as mulheres, dá voz aos excluídos e enfatiza a compaixão, o que é louvável. Mas também levanta a suspeita de que o autor tivesse uma agenda teológica e social clara, e por isso moldou as falas de Jesus conforme seus próprios ideais. Quem era o autor de Lucas? A tradição cristã atribui o Evangelho de Lucas a Lucas, o médico, companheiro de Paulo, mas o próprio texto nunca se identifica o autor. Não diz: "Eu sou Lucas", apenas menciona que pesquisou tudo cuidadosamente e que escreve para um certo Teófilo. Um nome que, curiosamente, significa amigo de Deus, o que pode nem ser um nome real. Pior ainda, se ele foi discípulo de Paulo, como muitos afirmam, então nunca conheceu Jesus em vida. Logo, tudo o que escreveu foi com base em fontes secundárias, boatos, tradições orais ou manuscritos não identificados, e se ele nunca conheceu Jesus, como poderia garantir que tudo o que escreveu é verdadeiro? O detalhe muda tudo. Outro detalhe crucial que impacta a narrativa do Evangelho de Lucas é a contradição encontrada no relato da ascensão de Jesus. Enquanto no capítulo 24, verso 51, Lucas afirma que Jesus subiu aos céus imediatamente após aparecer aos discípulos no mesmo dia da ressurreição, em Atos dos Apóstolos, também atribuído ao mesmo autor, ele diz que Jesus permaneceu na terra por 40 dias, antes de ascender. Essa discrepância não pode ser ignorada e levanta questionamentos sobre a veracidade dos relatos e a consistência do autor. Como pode o mesmo escritor apresentar duas versões tão distintas de um dos eventos mais significativos para o cristianismo? Seria um descuido imperdoável ou indício de manipulação posterior nos textos sagrados.
Essa contradição não está isolada, ela se soma a uma série de detalhes perturbadores que desafiam a imagem tradicionalmente aceita do Evangelho de Lucas. O problema do censo de Augusto, um dos elementos centrais da narrativa do nascimento de Jesus em Lucas, é o famoso censo decretado por César Augusto. Segundo o relato, José e Maria foram obrigados a viajar de Nazaré até Belém devido a esse censo, resultando no nascimento de Jesus na cidade profetizada como berço do Messias. No entanto, ao analisar mais detalhadamente os registros históricos romanos, descobrimos que não houve nenhum censo imperial de abrangência mundial durante o reinado de César Augusto. Além disso, Quirino só se tornou governador da Síria aproximadamente 10 anos depois da morte de Herodes, que ainda estava vivo quando Jesus nasceu, tornando a cronologia apresentada por Lucas impossível, inexata e incoerente. Isso levanta questionamentos sobre a precisão histórica do Evangelho e sugere que o autor pode ter forjado a história para encaixar Jesus na profecia de Miqueias 52, que previa o Messias vindo de Belém. Outro aspecto intrigante encontrado no Evangelho de Lucas é a ausência de um relato angelical direcionado a José, pai terreno de Jesus, em contraste com outros evangelhos. Enquanto Mateus descreve um anjo aparecendo a José em sonho para tranquilizá-lo e instruí-lo sobre Maria e o nascimento de Jesus, Lucas omite completamente essa interação angelical. Essa discrepância levanta questionamentos sobre a importância dada à figura de José no plano divino e sobre as motivações por trás da escolha de Lucas em não incluir esse elemento tradicionalmente presente em relatos relacionados ao nascimento de Jesus. Seria uma omissão deliberada para enfatizar outros aspectos da narrativa ou uma indicação de uma abordagem teológica distinta por parte do autor? Outro aspecto fascinante encontrado exclusivamente no Evangelho de Lucas é a narrativa da infância de Jesus, que vai além do tradicional relato do nascimento. Um dos episódios mais marcantes é a passagem em que Jesus, aos 12 anos, é encontrado discutindo com os doutores no templo. Essa cena revela um Jesus precoce, demonstrando conhecimento e sabedoria muito além de sua idade cronológica. O diálogo com os doutores não apenas surpreende pela profundidade das questões levantadas por Jesus, mas também pela forma como ele os instrui e ensina, causando admiração e perplexidade naqueles que o ouvem. A ausência desse episódio nos outros evangelhos levanta questionamentos sobre a importância dada à juventude e ao intelecto de Jesus, bem como sobre a escolha de Lucas em incluir essa passagem única em sua narrativa, destacando um aspecto menos explorado da vida do Messias. Outro aspecto intrigante encontrado no Evangelho de Lucas é a descrição detalhada do encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos no caminho de Emaús. Nessa passagem, Lucas narra como 2 discípulos estavam indo para Emaús, uma aldeia distante de Jerusalém, quando Jesus se aproxima e caminha com eles, mas eles não o reconhecem. Durante a caminhada, Jesus explica as Escrituras e revela a importância dos eventos que acabaram de ocorrer em Jerusalém. Somente ao partir o pão na casa dos discípulos é que eles finalmente reconhecem Jesus. Mas neste momento ele desaparece diante de seus olhos. Esse relato único em Lucas destaca a importância da revelação gradual da identidade de Jesus aos seguidores e mostra como a presença do Messias pode ser reconhecida nos momentos mais simples e cotidianos. Outro aspecto fascinante encontrado no Evangelho de Lucas é a relação entre o autor, Lucas, e o apóstolo Paulo. A tradição cristã afirma que Lucas era discípulo e companheiro de Paulo, viajando com ele em algumas de suas jornadas missionárias. Essa ligação direta com um dos principais propagadores do cristianismo primitivo influenciou profundamente a abordagem teológica e narrativa de Lucas em seu Evangelho.
Ao observar atentamente o texto, percebemos que muitas das ideias presentes em Lucas refletem as ênfases teológicas de Paulo, como a salvação para os gentios e a universalidade da mensagem de Cristo. Isso sugere que o Jesus apresentado por Lucas não é apenas uma figura histórica, mas também um reflexo da interpretação teológica paulina. A influência de Paulo molda a maneira como Jesus é retratado em termos de sua missão, alcance e significado para além do contexto judaico tradicional. Dessa forma, ao analisar o Evangelho de Lucas sob essa perspectiva, somos levados a questionar não apenas a autoria e os detalhes específicos do texto, mas também as motivações teológicas e doutrinárias que podem ter guiado sua composição. Ao analisar os diferentes relatos sobre a vida e as palavras de Jesus nos Evangelhos, somos confrontados com uma multiplicidade de facetas e interpretações que moldam a figura central do cristianismo. Cada evangelista apresenta uma perspectiva única, destacando aspectos distintos da personalidade e dos ensinamentos de Jesus. Enquanto Mateus enfatiza a conexão de Jesus com as profecias do Antigo Testamento e sua autoridade como o Messias prometido, Marcos destaca a ação imediata e enérgica de Jesus em seus milagres e ensinamentos. Lucas, por sua vez, ressalta a compaixão de Jesus pelos marginalizados e oprimidos, além de apresentar uma visão mais universalista da mensagem cristã. João se concentra na natureza divina de Jesus, revelando sua relação especial com Deus, Pai, e seu papel como o Verbo encarnado. Diante dessa diversidade interpretativa, surge a questão crucial: qual é a imagem verdadeira de Jesus? Será que podemos reconstruir fielmente quem ele foi e o que ele ensinou? A resposta não é simples, pois estamos lidando não apenas com relatos históricos, mas também com narrativas teológicas que buscam transmitir significados mais profundos sobre a natureza divina e humana de Cristo. Ao confrontar essas diferentes perspectivas, somos desafiados a mergulhar mais fundo na busca pela verdadeira essência de Jesus Cristo. Pense, investigue, compare e leia por si mesmo. Muito obrigado por assistir. Meu nome é Sérgio e eu te vejo no próximo vídeo.